Ele foi às montanhas procurar uma mina de ouro perdida e voltou com uma história tão bizarra e perturbadora que aguardou em segredo por mais de 30 anos, temendo que ninguém acreditasse que fora sequestrado por um pé grande. Depois de andar um pouco, percebi que não poderia ser um cavalo. Então comecei a pensar no que o índio me contou sobre os pés grandes. Ele contou essa experiência para a rainha Elizabeth quando ela visitou esta província em 1959 e foi interrogado por cientistas do mundo todo. Albert Ostman nunca planejou fazer história. Nascido em 1893 e criado na Suécia antes de emigrar para o Canadá, ainda jovem, em 1913 ele era um experiente homem do mato e trabalhador da construção civil que passou anos em acampamentos remotos de extração de madeira e mineração. Em 1924, aos 31 anos, ele se aventurou na natureza selvagem da Colômbia Britânica em busca de uma lendária mina de ouro perdida. Mas o que ele encontrou, ou melhor, o que o encontrou, mudaria sua vida para sempre. Ele não falou sobre o incidente por mais de 3 décadas, temendo o ridículo e a descrença. Ele só decidiu se manifestar na década de 1950, quando relatos de criaturas semelhantes surgiram, na esperança de que, a essa altura, as pessoas finalmente estivessem prontas para ouvir. Seu relato soa verdadeiro, não apenas por seus ricos detalhes e consistência inabalável ao longo dos anos, mas também porque resistiu a um intenso escrutínio. Magistrados da polícia, juízes de paz, zoólogos céticos e famosos desmascaradores de fraudes examinaram de perto os detalhes da história de Ostman e não encontraram nenhum sinal de engano. Em suas próprias palavras, foi assim que tudo começou. Capítulo 1. Rumo à natureza selvagem. Sempre trabalhei com extração de madeira e construção civil. Desta vez, trabalhei por mais de um ano em uma obra e achei que merecia umas boas férias. A Colômbia Britânica é famosa por suas minas de ouro perdidas. Dizem que uma delas fica na cabeceira do Toba Inlet. Por que não procurar essa mina e tirar férias ao mesmo tempo? Peguei o barco da Union Steamship para Lund, na Colômbia Britânica. De lá, contratei um velho indígena para me levar até a cabeceira do Toba Inlet. Esse velho indígena era um senhor muito falante. Ele me contou histórias sobre ouro trazido por um homem branco dessa mina perdida. Ele tinha consigo um saco de ouro e mostrou para algumas pessoas em Vancouver. Depois ele foi para a Inglaterra e nunca mais voltou. Algumas pessoas disseram que um Sasquatch o matou. Naquela época, eu nunca tinha ouvido a palavra Sasquatch, e o índio parecia saber muito sobre eles. Ele disse que eles têm pelos por todo o corpo, mas que não são animais. Eles são pessoas, pessoas grandes que vivem nas montanhas, roubando comida quando precisam. Eu não o levei a sério. Achei que ele estava tentando me contar umas velhas lendas indígenas. Chegamos à cabeceira do canal às 16 horas, armei acampamento na foz de um riacho e o indígena voltou. Na manhã seguinte, levei meu rifle comigo, mas deixei meu equipamento no acampamento. Decidi procurar alguma trilha de cervo que me levasse para as montanhas. Tomei café da manhã cedo, preparei minha mochila e comecei a subir essa crista. Minha mochila devia pesar pelo menos uns 36 quilos fora o meu rifle. Depois de uma hora tive que descansar. Continuei descansando e subindo durante toda aquela manhã. Às 14, cheguei a um lugar plano abaixo de um penhasco de pedra. Havia 2 ciprestes e uma nascente. Decidi que esse seria meu acampamento. Era uma vista linda das ilhas e do estreito. Vi rebocadores, balsas de toras e barcos de pesca indo em todas as direções. Passei vários dias lá em cima. Fiz prospecção pela área, mas não encontrei nenhum mineral. Eu tinha trazido 6 caixas de rapé e começava cada manhã com uma pitada. Eu fervia arroz, cozinhava algumas ameixas secas e fazia panquecas. Era uma boa vida.
Perceba o que Ostman nos oferece aqui. Nada de gancho dramático, nada de pressa para o inacreditável. Ele fala sobre farinha, rebocadores e panquecas, e é exatamente isso que torna tudo crível. Os embusteiros exageram, mas isto aqui é realidade simples, concreta. A prosa dele é direta ao ponto. É difícil falsificar esse tipo de detalhe mundano de forma convincente. Capítulo 2. O visitante misterioso. Depois de montar seu acampamento perto de Toba Inlet, Ostman começou a notar distúrbios incomuns ao redor de seu acampamento. Veja como ele relatou esses fatos. Mas então algo estranho aconteceu. Uma manhã, notei que minha mochila havia sido mexida. Eu a tinha guardado em um pequeno abrigo que construí com galhos de cedro. A aba de cima tinha sido dobrada para trás. Alguma comida tinha sumido, meia libra de ameixas secas, um pouco de farinha para panquecas, mas não tudo. Achei que pudesse ser um porco-espinho, então tentei reforçar melhor o abrigo. Na noite seguinte, garanti que tudo estivesse bem fechado, mas a mesma coisa aconteceu de novo. Mais comida sumiu e alguns itens, como fósforos, tinham sido mexidos. Decidi que teria que ficar acordado uma noite para vigiar. Esse momento marca o início de um padrão de comportamento consistente que se alinha perfeitamente com o que os pesquisadores modernos do pé grande descrevem. Reconhecimento repetido e de baixo risco dos acampamentos, roubo seletivo de comida, sem causar danos, sem violência. Observe a inteligência implícita aqui. Um animal não vasculha a farinha de panqueca e deixa o sal intocado. Na manhã seguinte, percebi que as coisas tinham sido mexidas durante a noite, mas nada parecia estar faltando. Eu assei meu tetraz em um espeto para o café da manhã. Naquela noite, carreguei o pente do meu rifle. Eu ainda tinha uma caixa cheia, com 20 cartuchos e 6 cartuchos no bolso do meu casaco. Naquela noite, coloquei meu rifle debaixo da borda do meu saco de dormir. Achei que um porco-espinho tinha me visitado na noite anterior e porcos-espinhos gostam de couro, então coloquei meus sapatos no fundo do meu saco de dormir. Na manhã seguinte, minha mochila tinha sido esvaziada. Alguém tinha virado o saco de cabeça para baixo. Ela ainda estava pendurada no mastro pelas alças, do jeito que eu tinha deixado. Então percebi que um pacote de meia libra de ameixas secas estava faltando. Além disso, minha farinha para panquecas também estava faltando, mas meu saco de sal ainda não tinha sido mexido. Porcos espinhos sempre procuram sal, então decidi que devia ser outra coisa além de porcos espinhos. Procurei por rastros, mas não encontrei nenhum. Eu não achei que fosse um urso. Eles sempre destroem tudo e fazem uma bagunça. Até hoje, esse tipo de interferência sutil é um tema recorrente em relatos confiáveis sobre o pé grande. Visitantes ocultos testando limites, roubando comida, mas evitando confronto, pelo menos no começo. Ostman está descrevendo um comportamento que sugere uma compreensão da presença humana e um desejo de não assustar. Não é apenas instinto animal, é uma esquiva calculada. Fiquei perto do acampamento nesses dias, caso esse visitante voltasse. Subi em uma grande pedra de onde tinha uma boa visão do acampamento, mas nada apareceu. Eu estava torcendo para que fosse um porco-espinho, afinal, assim eu poderia fazer um bom ensopado de porco-espinho. Essas visitas já estavam acontecendo há 3 noites. Essa noite estava nublada e parecia que ia chover. Prestei atenção especial em como tudo estava arrumado. Fechei minha mochila. Não me despi, apenas tirei os sapatos e coloquei no fundo do meu saco de dormir. Enfiei minha picareta de prospecção em um dos ciprestes para que eu pudesse alcançá-la da minha cama. Também coloquei o rifle ao meu lado, dentro do meu saco de dormir. Minha intenção era ficar acordado a noite toda para descobrir quem era meu visitante, mas devo ter adormecido. Osman estava pronto. Ele tentou de tudo para pegar o intruso em flagrante, mas não conseguiu ficar acordado o tempo todo e, como era de se esperar, foi aí que aconteceu.
E no momento seguinte, o próprio rapto é tão bizarro e ao mesmo tempo tão fisicamente coerente que, se ele inventou isso, fez com uma compreensão surpreendente de anatomia, física e terreno. O que ele descreve em seguida soa menos como uma história inventada e mais como um relato assustador de sobrevivência. Capítulo 3. Cativo entre a família Sasquatch. A próxima coisa que percebi foi que fui levantado ou movido. E a princípio pensei que estava em uma avalanche ou algo assim, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo até ser jogado em algo em movimento. Eu não... Em movimento? Eu fui acordado por algo me erguendo. Eu estava meio dormindo e no começo não lembrava onde estava. Quando comecei a me situar, lembrei que estava nessa viagem de prospecção e dentro do meu saco de dormir. Minha primeira ideia foi que devia ser uma avalanche, mas não havia neve perto do meu acampamento. Depois, parecia que eu tinha sido jogado em cima de um cavalo, mas eu podia sentir que quem quer que fosse estava andando. Tentei imaginar que tipo de animal poderia ser esse. Tentei pegar minha faca com bainha e abrir caminho para sair, mas eu estava quase sentado e a faca estava embaixo de mim. Não consegui pegar a faca, mas o rifle estava na minha frente. Eu estava segurando firme e não tinha intenção de soltá-lo. Às vezes eu sentia minha mochila me tocando e podia sentir as latas dentro dela encostando nas minhas costas. Depois do que pareceu 1 hora, pude sentir que estávamos subindo uma ladeira íngreme. Eu podia sentir que subia a cada passo. O que me carregava ofegava e às vezes dava uma leve tossida. Agora eu sabia que devia ser um dos gigantes Sasquatch da montanha de que o índio me falou. Eu estava em uma posição muito desconfortável, incapaz de me mover. Eu estava sentado sobre meus pés e uma das botas no fundo do saco estava atravessada, com a sola cravejada virada para cima, pressionando meu pé. Isso me machucava terrivelmente, mas eu não conseguia me mover. Estava muito quente lá dentro. Foi sorte minha que a mão desse sujeito não fosse grande o suficiente para fechar todo o saco quando ele me pegou. Havia uma pequena abertura no topo. Caso contrário, eu teria sufocado até a morte. Agora ele descia a ladeira abaixo. Eu podia sentir que tocava o chão às vezes, e em um momento ele me arrastou atrás dele, e eu podia sentir que ele estava abaixo de mim. Então ele parecia ter chegado a um terreno plano e trotou por um bom tempo. Nessa altura, eu já estava com cãibras nas pernas. A dor era terrível. Eu estava torcendo para que ele chegasse logo ao destino. Eu não ia aguentar esse tipo de transporte por muito mais tempo. Finalmente ele parou e me pôs no chão. Então ele largou minha mochila. Eu podia ouvir as latas chacoalhando. Depois ouvi conversas, algum tipo de fala que eu não entendia. O chão era inclinado, então quando ele soltou meu saco de dormir, eu rolei morro abaixo. Consegui pôr a cabeça para fora e respirar. Tentei esticar as pernas e rastejar para fora, mas minhas pernas estavam dormentes. Ainda estava escuro e eu não conseguia ver como eram meus captores. Tentei massagear minhas pernas para reanimá-las e calçar meus sapatos. Agora eu podia ouvir que eram pelo menos 4 deles, e eles estavam ao meu redor conversando sem parar. Eu nunca tinha ouvido falar de Sasquatch antes do índio me contar sobre eles, mas eu sabia que estava bem no meio deles. Agora estava clareando e eu podia ver o contorno de 4 figuras ao meu redor. Eles estavam parados, me observando atentamente. À medida que ficava mais claro, percebi que eles não eram ursos, nem qualquer outro animal que eu já tivesse visto. Eles pareciam uma família. Um senhor idoso, uma senhora idosa
e 2 jovens, um menino e uma menina. O menino e a menina pareciam ter medo de mim. A senhora idosa não parecia muito satisfeita com o que o senhor idoso tinha trazido para casa, mas o senhor idoso gesticulava e contava a todos o que tinha em mente. Eles estavam em pé perto de um abrigo rústico feito de pedras e arbustos. Mais tarde, percebi que aquela era a moradia deles, uma espécie de anfiteatro natural com uma saliência que impedia a entrada da chuva. Fui mantido perto da borda, sempre à vista do velho. O jovem devia ter entre 11 e 18 anos, cerca de 2 metros e 10 de altura e devia pesar uns 140 quilos. Seu peito devia medir entre 120 e 140 centímetros e a cintura cerca de 90 a 95 centímetros. Ele tinha mandíbulas largas, uma testa estreita que se inclinava para cima em direção à parte de trás da cabeça, cerca de 10 a 12 centímetros mais alta do que a testa. O cabelo deles tinha cerca de 15 centímetros de comprimento. Os pelos no resto do corpo deles era curto e grosso em alguns lugares. O cabelo das mulheres na testa tinha uma curva para cima, como algumas mulheres têm. Hoje em dia, isso é chamado de franja entre os penteados femininos. A senhora poderia ter qualquer idade entre 40 e 70 anos. Ela tinha mais de 2 metros de altura. Ela devia pesar entre 225 a 270 quilos. Ela tinha quadris muito largos e andava como um ganso. Ela não era feita para ser bonita nem veloz. Alguns daqueles sutiãs e modeladores adoráveis teriam melhorado muito sua aparência e sua silhueta. Os caninos do homem eram mais longos do que os outros dentes, mas não o suficiente para serem chamados de presas. O velho devia ter quase 2 metros e 40 de altura, peito largo como um barril e uma grande corcunda nas costas, ombros poderosos. Seus bíceps na parte de cima dos braços eram enormes e afinavam até os cotovelos. Seus antebraços eram mais longos do que o das pessoas comuns, mas bem proporcionados. Suas mãos eram largas, a palma era longa e ampla e funda como uma concha. Seus dedos eram curtos em proporção ao restante da mão. Suas unhas pareciam formões. O único lugar onde eles não tinham pelos era nas palmas das mãos e nas solas dos pés, além da parte superior do nariz e das pálpebras. Nunca cheguei a ver as orelhas deles, elas ficavam cobertas por cabelos que caíam sobre elas. Se o velho fosse usar uma gola, teria que ser de pelo menos 75 centímetros. Não faço ideia de qual seria o tamanho do sapato que eles precisariam. Osman relata que o Sasquatch macho tinha uma testa estreita, inclinada para cima e arredondada atrás, de 10 a 12 centímetros mais alta que a testa. Uma descrição quase perfeita de uma crista sagital, a saliência óssea que corre ao longo da linha média do crânio em grandes símios como gorilas e alguns primeiros hominíneos. Essa não é uma característica que o leigo médio em 1924 conheceria. Na verdade, o termo crista sagital nem sequer apareceria na maioria dos livros didáticos de biologia para o público até anos depois, e poucos fora do meio acadêmico saberiam o que era, muito menos descreveriam isso de forma tão clara em linguagem simples. Ostman não era biólogo nem antropólogo. Ele era um garimpeiro e lenhador da classe trabalhadora, e não há indicação de que ele tenha viajado para a África ou Ásia, onde poderia ter encontrado gorilas ou orangotangos, nem fotos de símios com crista sagital seriam facilmente acessíveis ao público em geral naquela época. Se ele estivesse inventando essa história, como poderia ter criado um detalhe anatômico tão obscuro, um que se encaixa exatamente com o que nós, um século depois, entendemos sobre primatas de grande porte e a necessidade de fixação dos músculos da mandíbula ao longo de uma crista sagital? Esse é exatamente o tipo de precisão biológica sutil que fortalece o argumento de que Albert Ostman não estava mentindo. Ele estava descrevendo o que viu.
Eu tinha minha bússola e minha lupa de prospecção em cordões ao redor do pescoço, a bússola no bolso esquerdo da camisa e a lupa no bolso direito. Tentei deduzir nossa localização e onde eu estava. Agora eu podia ver que estava em um pequeno vale ou bacia de cerca de 8 ou 10 acres, cercado por altas montanhas. No lado sudeste havia uma abertura em forma de V, com cerca de 2,5 metros de largura na base e cerca de 6 metros de altura no ponto mais alto. Esse deve ser o caminho por onde entrei, mas como vou sair? O velho agora estava sentado perto dessa abertura. Eles não pareciam agressivos, mas eu estava cauteloso. Eu estava com meu rifle, mas não queria provocá-los. Nos dias seguintes, observei enquanto eles seguiam suas rotinas. A senhora idosa recolhia comida, raízes, nozes e capins, enquanto o senhor idoso mantinha um olhar atento sobre mim. O menino era especialmente curioso. Ele se aproximava de mim, imitava minhas ações e examinava meus pertences. Tentei me comunicar oferecendo a ele um pouco da minha comida, que ele aceitou com cautela. Este é outro exemplo fascinante das criaturas no relato de Ostman, exibindo comportamentos conhecidos de grandes primatas. A imitação é um comportamento bem documentado entre chimpanzés e gorilas, especialmente entre indivíduos jovens e curiosos. Mas, mais uma vez, esse não é um detalhe que Ostman poderia saber sobre grandes primatas em 1924. A imitação entre grandes primatas só ganhou destaque a partir dos anos 1960 no mínimo. Eu sobrevivi com a comida que tinha trazido, enlatados, ameixas secas e o resto da farinha. Eu fazia pequenas fogueiras quando tinha coragem, usando gravetos secos e cozinhando discretamente. Eles me observavam, mas não interferiam. O local era bem no meio da selva. Eu não podia sair sem correr o risco de ser seguido ou recapturado. As paredes do cânion eram íngremes e eu não fazia ideia de quão longe tínhamos viajado. Eu sabia que não sobreviveria muito sem equipamento ou direção. O tempo de Ostman em cativeiro havia se tornado surreal. Apesar da ausência de violência até então, a dinâmica social o deixava inquieto. Então ele passou a se perguntar. Comecei a pensar que eles poderiam estar me considerando como um possível parceiro para Bachemescoimon. O pensamento era perturbador e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que eles tomassem qualquer decisão. O que Ostman descreve aqui é surpreendentemente compatível com o comportamento dos primatas. Desde os aspectos físicos do rapto até a estrutura social observada, seu relato é rico em detalhes plausíveis. Ele descreve uma unidade familiar com divisão de trabalho, curiosidade, até mesmo comunicação, não monstros, mas seres inteligentes. E a lógica ambiental faz sentido. Terreno íngreme, habitat escondido, isolamento completo. A incapacidade dele de escapar não é uma desculpa, é uma questão de sobrevivência. Quanto mais ouvimos, mais difícil fica descartar isso. Capítulo 4. A fuga. Eu recuei cerca de 18 metros para não ficar muito perto. E eu ia atirar nele. Mas então eu pensei, e se eu atirar nesse cara e só deixar ele com raiva? Aí ele vai, aí eu é que vou estar perdido. Então eu decidi que devia haver outro jeito. Depois de 6 dias em cativeiro, Ostman elaborou um plano para escapar. Ele lembrou de um truque antigo, usar rapé para incapacitar um captor. Eu decidi oferecer minha caixa de rapé para o velho. Ele parecia gostar quando eu pegava uma pitada. Deixei a caixa onde eu sabia que ele poderia encontrá-la, esperando que ele a consumisse. Na manhã seguinte, o velho encontrou a caixa de rapé e despejou o conteúdo na boca. Ele começou a tossir e correu em direção à nascente para pegar água. Aproveitando a oportunidade, Ostman juntou seus pertences o mais rápido que pôde e fugiu.
Eu coloquei meu saco de dormir e algumas latas de comida na minha mochila. Carreguei meu rifle com um cartucho e fui em direção à abertura na parede. A velha me viu e começou a correr atrás de mim. Eu disparei um tiro por cima da cabeça dela e ela se virou e entrou pela abertura na parede. Fui descendo o cânion o mais rápido que pude. Depois de várias horas, cheguei a um acampamento de madeireiros, onde contei aos homens que eu era um garimpeiro que havia se perdido. Ostman optou por não compartilhar sua história extraordinária imediatamente, temendo que não acreditassem nele, e com razão. Só em 1957, mais de 30 anos depois, é que ele contou publicamente sua experiência, assinando uma declaração solene, afirmando sua veracidade. Capítulo 5. Avaliando a credibilidade do relato de Ostman. Por que escondeu essa história por 30 anos? Tinha medo de acharem que era maluco? Bem, eu tentei contar às vezes, sabe, no acampamento, mas eles costumavam rir de você e ficavam se perguntando o que você tinha bebido e tudo mais, sabe? Os índios já riram quando você contou isso para eles? A maioria dos índios acreditava nisso. A alegação de Albert Ostman de ter sido abduzido por uma família de Sasquatches em 1924 foi recebida com tanto interesse quanto extremo ceticismo, até mesmo por parte dos que acreditam no pé grande. Será que o relato dele é mesmo tão improvável quanto parece? Vamos analisar os fatores que tornam o relato dele crível. Primeiramente, o sequestro de humanos é um comportamento bem conhecido e documentado entre as espécies conhecidas de grandes símios. Em várias áreas rurais de Uganda, especialmente ao redor do Parque Nacional de Kibale, houve vários casos verificados de chimpanzés sequestrando e às vezes matando bebês humanos. Em 2014, uma criança de 2 anos no Senegal foi agarrada por um chimpanzé selvagem e levada para o meio da floresta antes de ser resgatada pelos moradores da vila. Casos como esse, embora assustadores e muitas vezes trágicos, confirmam a força física e a imprevisibilidade comportamental dos grandes símios em áreas influenciadas por humanos. Povos Bantu e Luba relatam histórias de bonobos sequestrando mulheres e crianças. Durante a exploração europeia da África, nos anos 1800 e início dos anos 1900, relatos coloniais ocasionalmente mencionavam gorilas sequestrando ou tentando carregar mulheres ou crianças. Isso reforça a plausibilidade da história de Ostman, especialmente quando ele descreve ter sido carregado em seu saco de dormir por uma criatura bípede, semelhante a um humano. Ao contrário de chimpanzés ou gorilas selvagens, os captores de Ostman demonstraram um nível de planejamento, comunicação e estrutura social, além do que qualquer grande símio conhecido já demonstrou, sugerindo-o uma espécie de primata desconhecida e altamente inteligente ou alguma forma não documentada de humano de grande porte. Ostman sempre manteve sua história consistente e até assinou uma declaração juramentada sobre sua veracidade. O documento era legalmente válido e Ostman seria culpado de perjúrio se descobrissem que mentiu. Ele tinha pouco a ganhar e muito a perder ao se manifestar, o que sugere sinceridade em suas alegações. Também vale ressaltar que ele não tentou obter nenhum benefício pessoal com a história. Ele não escreveu livro nem ganhou dinheiro. Só contou a história quando foi questionado mais tarde. E sinceramente, se eu tivesse passado por uma experiência dessas, eu também iria querer desabafar em algum momento. Uma das análises mais convincentes das alegações de Ostman aconteceu em 1957, quando Albert Ostman foi formalmente entrevistado por A.M. Naismith, um magistrado, juiz de polícia, legista e juiz de paz da Colômbia Britânica. Essa também não foi uma conversa casual. Foi um interrogatório sério, com a intenção de testar tanto a memória quanto a honestidade de Ostman. Após a conversa, Naismith disse, abre aspas, achei o Sr. Ostman um homem de 64 anos de idade, em plena posse de suas faculdades mentais, de trato agradável e com um bom senso de humor.
Questionei o Sr. Ostman minuciosamente em relação à história contada ao Sr. Green. Eu o interroguei e usei todos os meios possíveis para tentar encontrar uma falha, tanto em sua personalidade quanto em sua história, mas não consegui encontrar nenhuma. Certamente saí com a impressão de que o Sr. Ostman acredita em sua própria história e considera que está dizendo a verdade. Meu exame e contra-interrogatório não conseguiram apresentar nenhuma evidência em contrário. Esse não era um funcionário comum. A. M. Naismith ocupava vários cargos jurídicos e era conhecido por seu julgamento crítico. E ele não encontrou enganação, nem contradição, nem motivo. Um homem relatando calmamente algo que ninguém conseguia explicar que aconteceu com ele. A localização remota de Toba Inlet, com suas florestas densas e terreno acidentado, acrescenta plausibilidade à existência de uma espécie de primata ereto ainda não descoberta. As descrições detalhadas de Ostman sobre a área e as criaturas coincidem com as características ambientais conhecidas. O relato de Ostman inclui detalhes específicos sobre o comportamento familiar do Sasquatch, sua dieta e métodos de comunicação. Essas observações foram repetidas em outros relatos mais recentes, dando consistência às descrições desses encontros. O autor e investigador canadense John Green entrevistou Ostman pessoalmente várias vezes sobre sua experiência. Como ex-editor de jornal com uma mente altamente analítica, Green era inicialmente muito cético. Mais tarde, ele escreveu: "Como poderíamos ter levado a sério sua história sobre ser carregado no saco de dormir por um grande macho, Sasquatch, sendo mantido confinado em um canyon em forma de caixa? Com uma família que incluía uma senhora idosa, um jovem macho e uma fêmea mais jovem, e escapando ao fazer o velho macho engolir uma caixa de rapé." No entanto, depois de conversar longamente com Ostman, Green comentou mais tarde, abre aspas, "Albert era um sujeito muito convincente, que enfrentou um contra-interrogatório rigoroso com serena compostura, jurou sua história sem hesitar e manteve sua versão até morrer. Mas eu não acreditaria nele se contasse isso hoje. Tive muitas conversas longas com ele e nunca vi nenhum sinal de que ele estivesse inventando ou exagerando. A história dele nunca vacilou, mesmo sob questionamento rigoroso. A avaliação de Green tem muito peso, ele não se convencia facilmente. O investigador cético René Rene de Hindon, conhecido por identificar e rejeitar muitas fraudes de imediato, também analisou o relato de Ostman e afirmou, abre aspas, ele nunca mudou a história nenhuma vez. Em um campo repleto de exageros e retratações, esse tipo de consistência é raro. O famoso zoólogo e autor Ivan T. Sanderson também escreveu sobre a história de Ostman, dizendo, abre aspas, não tenho dúvida de que Ostman viu e conviveu com algo totalmente desconhecido pela ciência. Sanderson não era conhecido por acreditar cegamente, mas sim por uma análise profunda da plausibilidade comportamental e biológica. Enquanto alguns especialistas descartam a história como folclore, outros argumentam que a consistência e especificidade do relato de Ostman justificam uma investigação mais aprofundada. A falta de evidências físicas continua sendo um desafio, é claro, mas a coerência da narrativa e sua notável consistência mesmo sob o escrutínio mais rigoroso mantém o debate vivo. Albert Ostman faleceu em 1975, aos 83 anos de idade. Nunca se retratou de sua história. Seja vista como uma história extraordinária ou como um encontro genuíno, sua narrativa continua a cativar e provocar reflexões sobre os mistérios que ainda habitam os cantos inexplorados do nosso mundo. Suas observações contribuíram significativamente para o corpo de lendas sobre o pé grande, influenciando tanto a percepção pública quanto o direcionamento das pesquisas posteriores. A consistência de seu relato com outros relatos confere um grau de credibilidade que continua a intrigar e confundir os investigadores. Se ele estava dizendo a verdade e as evidências sugerem fortemente que sim, isso demonstra mais uma vez que não estamos sozinhos nas florestas.
Uau, que história absolutamente insana. E aí, o que você acha? Albert Ostman estava dizendo a verdade ou ele inventou tudo? E se você acha que ele inventou essa história, por favor me diga nos comentários por que você acha que ele inventaria algo assim, o que ele possivelmente teria a ganhar com isso, porque pelo que eu posso ver, a resposta para isso é absolutamente nada. Se você for cético, tem alguma teoria de como ele descreveu detalhes tão específicos e anatomicamente precisos das criaturas que viu antes desse conhecimento ser comum? Gostaria muito de saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e se inscreva no Cabin in the Woods. Isso realmente me ajuda bastante. E se você quiser me dar um apoio extra e contribuir para projetos futuros, vou deixar um link para minha página do Buy Me a Coffee na descrição abaixo. Você pode me apoiar acessando a aba de membros no meu canal, onde por alguns dólares mensais terá acesso antecipado a vídeos futuros e outros benefícios exclusivos. Ou você pode me apoiar ainda mais acessando a aba da loja na página do canal, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cabin in the Woods, como camisetas, moletons, adesivos ou canecas, e isso também ajuda a contribuir para projetos futuros. Muito obrigado por assistir.